Graça e paz no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez entramos no teu lar, a hora do milagre, para declarar a bênção e a vitória na sua vida através do Espírito Santo. Eu quero que você aí vai comigo agora, prepara aí a sua palavra para que eu possa declarar essa bênção e essa vitória. Eu quero ler aí no livro de João. Vamos ler aí, por favor? Olha, João 14, 22. Você, samaritano, adora os que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Nós estamos entendendo aqui que o Senhor veio pelos judeus e nós entramos pela misericórdia e pela graça. Então, a palavra diz que o Senhor veio para os escolhidos, mas os escolhidos não quiseram. E nós hoje somos salvos pela graça. Olha, nós estamos vendo aqui que o samaritano não comunicava com os judeus, mas aquela mulher, ela questionou Jesus sobre os verdadeiros adoradores. Quando você vai adorar o Senhor Jesus, você tem que adorar espírito, corpo e alma. Então, o verdadeiro adorador, ele adora corpo, alma e espírito. Então, quando nós devemos adorar a Deus, tem que ser em espírito, em verdade. E nós vemos que muitas pessoas não conseguem adorar a Deus, é falsa para adorar a Deus. Finge que está adorando, mas não consegue conectar com o Espírito Santo de Deus. E observa aqui o outro versículo, por favor. Outro versículo, por favor. No entanto, está chegando, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Olha, observamos aqui, quando você vai louvar, quando você louva com o corpo, uma alma, um espírito, você está conectado com o Senhor Jesus, conectado com a palavra. Meu amigo, minha amiga, quando você está na unção, quando você está no foco, você está centralizado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí você começa a entender que é um verdadeiro adorador. É aquele que adora por excelência. Ele adora o Senhor, não é por obrigação, não é por fingimento, mas ele consegue adorar o Senhor de todo o teu ser, de toda a tua alma. Como diz a palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Quando ele diz lá em Romano, tudo, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio é dado a ele. E a força do bem é maior do que a força do mal. E todos aqueles o que o invocam, o que o adora, passa a ser um adorador por excelência. E no momento que você consegue adorar o Senhor, você passa a ser abençoado, porque você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe a grandeza de Deus na sua vida. Então, esses são os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, em verdade. O outro versículo, por favor. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosa em Deus, para destruir fortalezas. Olha, as armas
que nós enfrentamos e que nós lutamos são armas que podem destruir a nossa vida, mas as armas da milícias são poderosas em Deus para destruir fortalezas, aonde estão os pensamentos ocultos, os sentimentos, aonde as pessoas se armazenam o passado, as pessoas só falam no passado, quando era, e não conseguem viver. Hoje nós estamos vivendo o presente. Nós só vivemos o presente, porque o futuro, o porvir e o vindouro pertence a Deus. Estamos vendo que para que nós possamos adorar a Deus, precisamos clamar pelo seu sangue, pelo seu poder, para destruir da nossa mente, para destruir os nossos pensamentos, no qual ele impede de nós conectar com o Senhor. Pensamento de dúvida, pensamento de medo, pensamento de não estar concentrado no Espírito Santo de Deus. Então, no momento que você pensa, é o que você vive. Se você pensa que você vai andar para frente, você vai andar para frente. Se você pensa que o Senhor é santo e a santificação vai entrar na sua vida, também o espírito do mal, ele não vai poder jogar dardo inflamado na sua cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é que vai tirar toda a timidez, toda a inferioridade. Quantas pessoas eles estão passando por inferioridade, por angústia, por depressão. Do jeito que esse pensamento vem de inferioridade, você tem que repreender e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no momento que você começa a entender que o Espírito Santo de Deus é aquela pessoa que você é o companheiro, é o ajudador, e aquele pensamento ruim que vem, você repreenda ele. É porque através do mal jogar aquele pensamento, é porque Deus quer te dar a vitória. Deus quer mudar a sua vida. Várias vezes na minha vida, quando eu estou para receber uma bênção, vem na minha mente, meu pai foi um homem trabalhador. No final da vida dele, ele aceitou a fé. Mas tudo que você ia fazer, ele dizia assim, nada vai dar certo. E muitas das vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, que eu a lembro, eu repreendo. E todas as vezes que eu repreendo e mantenho posição na minha mente, no meu pensamento, eu recebo a vitória. Também meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se esses pensamentos te atacam a sua mente, ataca o seu cérebro, é porque Deus tem algo forte. Lá em João, no capítulo 10, o Senhor fala que o ladrão, que é o diabo, vem matar, roubar e destruir. E o que eu quero que você entenda, que você precisa ser liberto desses pensamentos, liberto desses ataques na sua mente. E as armas da milícia são poderosas em Deus para destruir fronteiras e fortaleza do diabo, no qual ele está alojado na cabeça, e ele só vai sair através do sangue de Jesus. Quando o Senhor diz
que aquela legião só poderia sair através do jejum e da oração. Então, no momento que você entra no poder do jejum e da oração, você destrói essas barreiras, essas fortalezas, no qual você precisa ser abençoado, você precisa ser transformado. E no momento que vem um pensamento ruim, você pode determinar, do jeito que você veio, você vai embora. E o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai desfazer toda a obra das trevas. O outro versículo, por favor. Elias apresentou-se todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Se, porém, é Baal, siga-nos. O povo, contudo, nada respondeu. Observa que quando o profeta de fogo, o profeta Elias, pode tirar, por favor, Jalei. O profeta de fogo, o profeta Elias, ele estava clamando a Deus. Então ele estava ali enfrentando uma batalha, 450 profetas de Baal. E Deus, a palavra diz que de longe o Senhor conhece o nosso assentar. De longe o Senhor conhece o nosso alevantar. E o que eu quero que você vai entender, que o Senhor sabe o discernimento do nosso pensamento, o discernimento da nossa alma e do nosso espírito. E naquele momento, ele disse ao povo: olha, nós não podemos adorar a dois Senhor. Nós temos que adorar ou o Senhor Jesus ou a Mamon. E naquele momento ele clamou: se realmente eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma este holocausto. E 450 profetas de Baal foram destruídos através do fogo consumidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter dois pensamentos. Pensamentos ruins e pensamentos. A fonte, lá em Tiago 2:13, então o Senhor fala que a água que sai doce, ela não pode sair amarga. Então, a fonte que sai água doce, ela não pode sair uma água contaminada. No momento que você é de Deus e é do Espírito Santo de Deus, Deus vai te honrar, vai te glorificar. Observa que o mal, ele é derrotado e ele quer que você também seja derrotado igual ele. Mas hoje você vai acordar para desfazer toda a obra das trevas através do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero que você vai ter a convicção, vai ter a certeza que esse mal, ele vai sair, esse pensamento negativo, ele vai sair, esse pensamento da derrota, do fracasso, da inferioridade, da intimidez, de toda a força do mal. Meu amigo, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para andar para frente e não para trás. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, fala que em tudo que você colocar as mãos, você é abençoado. E no momento que você escolhe o pensamento de glorificar Deus, o pensamento santo, as bênçãos de Deus, elas vão te perseguir. E você, que as maldições têm te perseguido, tem se tornado amigo do azar, amigo da contenda, do ódio, da revolta, porque são pensamentos maus, são pensamentos que não vão te levar a nada.
Mas no momento que você escolhe ter um pensamento de adorador, os verdadeiros adoradores adoram em espírito, em verdade, adora por excelência. No momento que você escolhe ter um pensamento santo, o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele vai te ensinar a você perdoar. Ele vai te ensinar a você orar pelos que perseguem. Ele vai te ensinar a você orar pelas pessoas que levantam contra a sua vida. Ô meu irmão, a nossa luta lá em Efésios 6:12 não é contra carne e nem sangue, mas é contra os principados, as potestades das regiões celestiais do mal. É aquela opressão, você é liberto daquele pensamento, daquele sonho de pesadelo, e você vai ver que o Espírito de Deus vai revelar a vitória para a sua vida. O Espírito Santo vai entrar na sua vida e você vai ser vitorioso, porque o que habita em você é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita dentro de uma pessoa, o general Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha. Você é vencedor. Pode ter a convicção que você vai sair da situação que se encontra. Você vai sair de toda aquela opressão, de toda aquela obra do mal, aquele espírito de pesadelo, ele vai cessar. Quando você está conectado com o Espírito Santo, você é abençoado, você é transformado, você sabe perdoar, você recebe a cura física, a cura espiritual. Quando você tem um pensamento santo e adora com excelência, a sua vida passa a ser uma vida diferenciada. E a vida que Deus tem para você é melhor do que a vida que você tem hoje. Observa quantas pessoas que você conheceram que manteve ali no ódio, na revolta, e hoje, 10, 15 anos, estão dos mesmos jeitos, está pior do que estava. E todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele vai avançar, ele vai crescer. O outro, versículo, por favor. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Observa que a batalha, ela está imensa contra a sua vida, contra a minha vida. Por quê? Porque nós somos seguidor. A perseguição maior é porque nós temos Jesus na nossa vida. Então o mal, ele fica furioso, porque a nossa alma é o bem mais precioso. Se o próprio Jesus venceu o mundo, você também vai vencer. E eu creio que você vai vencer toda a obra das trevas através do Espírito Santo de Deus. Basta você confiar, basta você crer. E no momento que você fecha essa porta para o mal, fecha essa porta para a obra das trevas, para esses pensamentos sujos, esses pensamentos imundos, você passa a ser abençoado e o mal perde a sua vida. Muitas pessoas hoje não conseguiram alcançar a bênção, mas é chegada a vitória nesse momento na sua vida. Afasta-se do mal. Lá em 1 Coríntios 15, 33, as maus companhias corrompem os bons costumes. Quando você afasta das maus companhias, quando você afasta dos maus pensamentos, você prospera. Observa que os antigos diziam assim: mas antes andar sozinho do que mal acompanhado.
É o que eu quero que você vai entender, que você precisa repreender esse mal que está na sua mente, esse mal que está no seu coração, para que você possa vencer toda a tribulação, vencer toda a obra das trevas através do sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro versículo, por favor. Para a árvore, pelo menos, a esperança se encontra e torna-se brotar os seus novos ramos e vinga. Observa a esperança, lá em 2 Coríntios 13, 7, fé, esperança e amor. A esperança é a última que morre. Deus tem um propósito na sua vida. Por mais que você foi atacado, foi caluniado, levanta dessas sajetas, levanta desse chacal de luto. Essa árvore que foi cortada, ela, pela palavra de Deus, ela começou a brotar. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para que você possa voltar, ser o que você era. Você que sem motivo desviou do caminho do Senhor, extraviou como aquela ovelha perdida. Até hoje aquele banco lá na igreja está sentindo a sua falta. Volta enquanto é dia, porque a noite é chegada. Ninguém acredita em você, mas o Senhor acredita. E a sua vitória, meu amigo, minha amiga, é a minha vitória. É só você levantar a cabeça. Quando Jó disse aqui que aquela árvore que foi cortada, ela voltou a brotar. Aquele toco, ele vai formar novamente aquela árvore e vai dar fruto. É só você, Deus é contigo. Deus está estendendo a mão para você se levantar da situação. Porque quando lá em João 14, Jesus fala, quando Filipe, Tomé pergunta a ele, mostra-nos o Pai, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. E quando Tomé perguntou, mostra-nos o caminho, ele diz, 14, 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você observa que é aquilo que nós estamos entendendo. Que quando Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estava observando ali em João, no capítulo 11, no versículo 35, aonde Jesus chorou. A perseguição maior dos judeus e de muitas pessoas, porque eles querem ver você lá embaixo. E Deus quer ver você lá em cima, porque você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Observamos no capítulo 11 de João, quando Jesus, ele recebeu a notícia de Lázaro. A perseguição maior das pessoas é te enterrar, é sepultar, é velar a sua vida. A perseguição maior que houve, porque Jesus autorizou e ressuscitou Lázaro. Então muita gente quer te matar, quer te derrotar, quer te destruir. Nós temos dois para ajudar e 100 para te derrotar. A perseguição maior começou ali quando Lázaro
foi ressuscitado. Os fariseus, os saduceus, os judeus, muito daquelas pessoas não quis acreditar. Mas hoje, Deus é contigo. Levanta da situação que você se encontra. Nós somos perseguidos, mas somos vencedores. Basta você crer e confiar no poder de Jesus. Quando ele diz lá em João 14, 7, aquela árvore foi cortada, ao invés de você foi caluniado aí dentro da igreja, alguém falou isso, falou aquilo. Mas a perseguição, a minha luta hoje, que é a sua luta, Efésios 6, 12, é contra o principado, a potestade. É porque essas pessoas não queriam ver a ressurreição de Lázaro. Deus quer te ressuscitar entre os mortos. E no momento que você tem um pensamento positivo, você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Esse mundo já é do maligno. Por isso que ele luta, por isso que ele ataca e persegue. Eu creio que você vai se levantar da situação que se encontra. Eu quero agora orar por você, pela sua família, por todos vocês que estão no vale da sombra da morte. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor, ó Deus, ó Pai, que comprou essa pessoa com o teu sangue, comprou essa pessoa, meu Deus, ó Pai, com morte de cruz. O Senhor pagou, meu Deus, ó Pai, uma dívida grande por essa pessoa. E só através do Espírito Santo, essa pessoa pode reconhecer a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus. Senhor, não é fácil nós transmitir o que nós sentimos e a vida que nós temos. Mas o Senhor, como o Senhor fez essa obra na minha vida, na minha alma, no meu espírito, que o Senhor venha fazer essa obra também na vida dessas pessoas, tirando toda dúvida, tirando toda insegurança, toda intimidez, toda inferioridade. Senhor, aquela árvore voltou a brotar e o Senhor faça com que essa pessoa volta a dar fruto, volta a dar sombra, volta a dar folha para a nação. A folha é o remédio da nação, o fruto é o alimento, a sombra que está simbolizando, o sol nasceu para todos, mas sombra é para quem merece. Senhor, e eu te peço agora, eu tenho a convicção que essa pessoa volta agora e começa a saber que só o Senhor é Deus. E eu declaro agora que seja abençoado essas pessoas que escreveram aí no YouTube, essas pessoas que colocaram os pedidos de orações, que o Senhor abençoa com toda sorte de bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.